não somente abrir as portas da sua casa, mas que você também possa abrir as portas do seu coração. E com certeza Deus estará se movendo através da presença do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus.
pois temos o privilégio de servir a um Deus que sempre, sempre nos ouve. Aleluia. És o meu Pai, nada me falta. És o meu escudo, salvação. Sempre, sempre, sempre me ouve. Sempre, sempre, sempre me ouve. Em ti estou seguro, pois me guarda. E nunca temerei nenhum mal. Sempre, sempre, sempre me ouve. Sempre, sempre, sempre me ouve. Em mim teus olhos estão, me sustenta com tua mão. Hoje e sempre em ti confiarei. Tua presença me compraz e descanso em tua paz. Hoje e sempre em ti confiarei. Em ti estou seguro, pois me guarda. E nunca temerei nenhum mal. Por quê? Sempre, sempre, sempre me ouve. Aleluia. Sempre, sempre, sempre me ouve. Em mim teus olhos estão, me sustenta com tua mão. Hoje e sempre em ti confiarei. Tua presença me compraz e descanso em tua paz. Hoje e sempre em ti confiarei. Em mim teus olhos estão, me sustenta com tua mão. Hoje e sempre em ti confiarei. Tua presença me compraz e descanso em tua paz. Hoje e sempre em ti confiarei. Não há ninguém igual, outro nome não há. Pra sempre cantarei enquanto eu viver. Não há ninguém igual, outro nome não há. Pra sempre cantarei. A igreja adora ao Senhor e declaramos que cantamos a ti, Senhor. Cantamos aleluia. Declare, louvado ao Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Oh, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Nome que está sobre todo nome. Jesus, o Filho de Deus. Por isso declaramos e reconhecemos a sua majestade, pois sabemos que tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Ama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Declare: és invencível, inigualável, hoje e sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode, com seus próprios lábios, declarar a Jesus palavras que o exaltem, que o adorem. Demonstre a Jesus neste momento a sua rendição, a sua adoração. Muitas vezes percorremos os dias, as semanas, os meses, muitas vezes correndo de um lado para o outro, angustiados, com pressa. Mas, neste momento, eu quero despertar a sua atenção, chamar a tua atenção para que você possa se derramar na presença do Senhor.
Deixa agora um pouco de lado tudo aquilo que possa estar te distraindo, às vezes até mesmo te trazendo dúvida. Mas adore ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu corpo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, inundados por ti, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Vem sobre nós, enche-nos, enche-nos. Abra o seu coração neste momento e receba o toque do Espírito Santo onde você estiver. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar
louvamos, Senhor, nesta noite, te adoramos, ó Pai, que Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos nos achegar a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, obrigado por este tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo ar que respiramos. Senhor, nesse instante nós queremos entregar, Senhor, a nossa terra diante do Senhor, entregar a nossa cidade diante de Ti, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua proteção. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com Teu Espírito Santo aqui em Rio Negro, Mafra, Campo do Tenente, Itaiópolis, toda a nossa região, ó Deus. Pai, por gentileza, que os Teus anjos se acampem aqui nesta terra, Pai, para trazer vida, para trazer saúde. Declaramos, Senhor, saúde sobre a nossa terra, Deus. Pai, ali no lar do idoso, Senhor, onde pessoas foram acometidas, Senhor, pelo mal, nós declaramos saúde, declaramos vida, nós declaramos, Senhor, cura, Senhor, sobre aquele lugar, pelo poder do Teu nome, Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor, nesse tempo. Obrigado por cada família, obrigado por cada um que está aqui no templo, por aqueles que nos acompanham pela internet nessa noite, tanto aqui de Rio Negro, quanto de Mafra, Itaiópolis, Campo do Tenente, Paraná, Santa Catarina, do Brasil. Senhor, aqueles que nos acompanham nesse instante no exterior, que em cada lar, ó Deus, que está conectado conosco, que a Tua presença, Senhor, seja com estas famílias, Deus. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Que a Tua graça, Senhor, esteja sempre sobre nós, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declara: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Então, nesta comunhão, neste amor e nesta graça, que eu e você possamos estar não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Você pode tomar o seu assento. Seja muito bem-vindo quem está conosco pela primeira vez aqui no templo, quem está conosco pela primeira vez conectado pela internet, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Se você está se conectando hoje pela primeira vez conosco, nós somos a Comunhão Cristã ABA, aqui de Rio Mafra, e nós estamos localizados aqui na Rua Bom Jesus, número 236, no centro de Rio Negro, e você é bem-vindo para estar aqui conosco, se assim desejar, você, sua família. Nós estamos tomando todos os cuidados aqui, medidas de proteção, então você é muito bem-vindo, domingo às 19 horas para a nossa celebração, na quarta-feira das 7 às 8 da manhã nós temos o nosso Café Prosperity, o nosso café para os homens, e você, homem, que tem disponibilidade nesse horário, vem estar aqui conosco. Nós temos sempre um devocional, uma palavra de Deus para a sua vida. Depois temos um tempo de comunhão, de oração, e cada um pode ir para o seu trabalho, né? Agora em fevereiro retorna as reuniões de mulheres também, então na sequência também estaremos avisando. Então você que está nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo para estar aqui conosco.
Amém? Queridos, quero fazer um parênteses aqui, né, no nosso culto, fugir um pouquinho da rotina. Nós estivemos nessa semana que passou num retiro, aliás, em 2 retiros. O primeiro retiro se iniciou na terça-feira e é um retiro chamado de Retiro da Agenda, né? Por que Retiro da Agenda? Onde todas as igrejas aliançadas ao colegiado ministerial ABA, Comunhão Cristã ABA, elas se reúnem para planejar o ano de 2021. Então nós estivemos ali desde terça-feira até sexta-feira, no Hotel Campestre Leão de Judá, ali em Uitmarsum, com um grupo de irmãos daqui, eu, a pastora, mais alguns irmãos, e estivemos ali sendo ministrados pelo pastor Pio. Olha aí, até um cachorrinho apareceu aqui, dá uma volta no templo. Glória a Deus. E tivemos ali o tema do ano, né? Tivemos toda a programação. E de sexta-feira até ontem, iniciou-se um novo retiro de música. E nós permanecemos ali, mais alguns irmãos do Ministério de Música também puderam ir. E foi um tempo assim maravilhoso de edificação, de comunhão, de estarmos na presença de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o tema do ano, aquilo que Deus tem para nós neste ano. Mas quero destacar, né, que nesses dias nós pudemos ouvir tudo aquilo que Deus tem feito. E nos maravilhamos, né? Porque não só aqui em Rio Mafra, mas nas diversas igrejas que estavam reunidas ali, de diversas cidades, uma foi a palavra. O ano de 2020 foi o melhor ano dos últimos tempos. Aleluia! Se você não deu um aleluia, perdeu uma oportunidade. Não obstante a pandemia, não obstante a tudo aquilo que estava acontecendo, o mover de Deus em todas as igrejas que estavam ali, foi o mesmo. Deus fez coisas grandiosas, Deus se manifestou de maneira maravilhosa, né? Tanto no âmbito material, quanto no âmbito espiritual, quanto na salvação de pessoas, salvação de vidas, pessoas se agregando à igreja, pessoas sendo salvas. E isso é o principal, né? Toda a parte material, enfim, ela existe para servir as pessoas, né? Com qualidade, com excelência, né? Para que as pessoas possam estar mais atentas à palavra de Deus, né? No nosso caso, né, no ano passado, a gente teve assim, coisas maravilhosas da parte de Deus. Embora de 2019, final de 2019 para cá, quando a gente mudou, o nosso aluguel dobrou, mas em todos os meses, Deus, né, quando chegava o dia de pagar aluguel, nós estávamos com o dinheiro na mão. Então, glória a Deus, né? Com culto, sem culto, com a igreja fechada, com a igreja aberta, Deus, em todo momento, Ele supriu, né? E no meio a tudo isso, né, nós tínhamos colocado alguns objetivos para o ano passado, né, que era a troca das nossas cadeiras, né? Aqueles que estão mais tempo conosco, lembro que quando a gente colocou as cadeiras brancas aqui, que a gente trouxe, aquelas cadeiras nos acompanhavam desde a fundação do mundo, na realidade, desde a fundação da igreja aqui em Rio Negro e Mafra, né? E quando a gente colocou aqui, elas começaram a ter um problema com o piso. Cada culto, um era sorteado, né, para descer um nível, né, e ir para o chão. E aí a gente sentiu a necessidade de trocar essas cadeiras.
E veio a pandemia e Deus nos surpreendeu. No meio, a um tempo em que a igreja estava fechada, né? Deus nos possibilitou trocar todas as nossas cadeiras, colocar essas cadeiras confortáveis e seguras, né? Nós havíamos colocado, né, o objetivo de colocarmos uma climatização aqui no templo. Já colocamos isso no dia 31 de dezembro de 2019, no dia 1º de janeiro nós já estávamos com o ar, né, à disposição. Levou aí umas 2 semanas ainda para instalarmos, mas Deus fez. E aí, quando necessitamos fechar, né, e não podíamos ter cultos, nós começamos a transmitir, e todo esse sistema aí maravilhoso de transmissão, e não ficamos... Eu acho que nós tivemos uns 2 domingos, né, Rodrigo, que a gente, por problemas técnicos, a gente não conseguiu transmitir o culto com efetividade, né? Mas fora isso, todos os cultos sempre transmitindo. E esse ano, né, estava comentando com alguns irmãos, esse primeiro semestre nós queremos trocar esse púlpito aqui, precisamos trocar a plotagem ali da frente, adquirirmos uma câmera melhor, né, para que as pessoas, para que você que nos acompanha pela internet possa nos ver e possa participar do culto com melhor qualidade, e um computador ali para a mídia, né, que esse computador que a gente vem usando é do Rodrigo, então todo domingo ele traz, traz, então a gente quer ter um aí também. E esse é o nosso desafio para este primeiro semestre, né? E eu creio que assim como Deus fez em 2020, Ele vai fazer, ou melhor, Ele já fez, né? E também, né, falamos de retiro, também estamos com o nosso projeto do nosso centro de retiros, que já está saindo, que já está sendo edificado, né? Aqui pertinho, daqui a alguns dias nós vamos expor melhor para todos, né, o que está saindo, como que vai ser feito, mas se Deus quiser, em breve nós já vamos poder nos reunir ali naquele local, né, se não para podermos fazer um retiro maior, mas para nos confraternizarmos, para termos dias de comunhão, de meditação na palavra. Jesus, ele fazia muito isso com os seus discípulos. De vez em quando ele pegava os seus discípulos e ia para um lugar à parte. Por que isso? Para exatamente poder ministrar na vida deles, para ter comunhão com eles. E é tão gostoso quando, como igreja, né, a gente consegue, por exemplo, a gente passou essa semana toda lá, sendo ministrado na palavra, recebendo a palavra. Que bom se todos vocês pudessem estar lá conosco. Como isso não é possível muitas vezes, então a gente vai ter o nosso lugar aqui, para a gente poder, final de semana, perto, e ali estarmos sendo ministrados. E já queremos, nos próximos dias, começar, né, as nossas reuniões, os nossos treinamentos com os adolescentes ali. Esse projeto de formação, de salvação de vidas e de formação de líderes, formação de pessoas para desempenhar o papel de cristão na sociedade em que está vivendo. Então nós queremos, daqui uns dias, viu, adolescentes, juniores, a gente quer começar esse projeto, né, para que vocês que estão aqui no templo, vocês que estão em casa, os amigos de vocês, possam conhecer a palavra de Deus e serem preparados para assumirem os diversos papéis que Deus tem para a vida de vocês na sociedade. Seja no emprego, seja na vocação que Deus colocar na vida de vocês, né? Seja como professor, médico, advogado, dentista, psicólogo, marceneiro, atendente, seja onde Deus colocar vocês possam ali desempenhar o seu papel como cristãos autênticos, verdadeiros, representantes do reino de Deus, e influenciar
a geração de vocês. Eu acho muito forte aquele versículo quando Deus procura Abel e pergunta a Caim: onde está o teu irmão Abel? E Caim responde para Deus: por acaso sou eu o responsável, sou eu o guardador de meu irmão? Ali nós sabemos que Caim havia matado Abel, né? Mas independente disso, às vezes nós olhamos para Deus e dizemos: eu não sou responsável pelo meu vizinho, eu não sou responsável pelo meu tio, eu não sou responsável pela minha mãe, eu não sou responsável pelas pessoas do meu bairro, e simplesmente lavamos as nossas mãos, quando na verdade Deus nos colocou nesse mundo como luz e como sal desta terra. Então sim, é nossa responsabilidade. Os seus colegas de trabalho, de escola, os seus familiares, sim, fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Você está onde você está. Você está na função que você está, no emprego que você está, porque Deus o colocou ali, para que ali você seja a luz do mundo. Amém? Sobre isso, né? Você é a luz do mundo. E sabe por que você é a luz do mundo? Sabe por quê? Porque Jesus disse isso. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele disse isso. E o que eu preciso fazer para ser luz do mundo? Ser cristão. Só isso. Você é a luz do mundo. Quer você queira, quer não. Se você entregou a sua vida a Jesus, você é a luz do mundo. Já estou quase pregando aqui, né? Daqui a pouco nós invertemos tudo. Eu prego agora e depois a gente... Você é a luz do mundo. Agora Jesus diz assim: você pode pegar essa luz e escondê-la debaixo, né, de um balaio, de um cesto. Mas não é essa a função. Ele diz: ninguém pega uma luz e esconde debaixo, mas coloca em cima. Então você é a luz do mundo. Quer queira, quer não, porque Jesus diz que você é. Agora, muitas vezes nós tentamos nos esconder, mas Jesus nos chamou, aleluia, com esse propósito. Então o nosso centro de retiro vai ter esse propósito também, né? Nós vamos treinar pessoas, treinar você, ajudar você a desempenhar o seu papel como cristão, como luz desta terra, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, esse ano, 2021, queridos, 2020 Deus já fez grandes coisas, e agora 2021 eu tenho certeza que Deus fará, através da sua vida, através da minha vida, muito mais ainda. Você crê nisso? Amém? Então se envolva, se envolva, se envolva, né? Quanto mais você se envolve, né, mais você permite que a luz de Jesus, através da sua vida, brilhe na vida dos homens. Você que está em casa, você que está me acompanhando pela internet e quer se envolver nesses projetos, quer se envolver. É de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Arthur. Aleluia. Mais alguém? Eu vi acho que o Gabriel levantando a mão, isso? Ah, não? Quer vir falar? Não? Só estava levantando a mão. Quem mais? Quem mais? Quem que esteve no retiro? O Júcio. O Júcio tem que segurar o microfone, né? Senão... Boa noite, igreja. Nem palavras depois que o Arthur falou aqui, né? Mas, geralmente, quando você vai a algum lugar a primeira vez, foi a primeira vez que eu
que a gente foi lá, a primeira impressão é que fica. E desde que eu cheguei até o último dia que a gente está vindo embora, assim, a gente sentiu a presença de Deus naquele local. Através da vida do Pio, através daqueles que estavam organizando, através de todos lá, né? Eu aconselho você, né? Participe. Se você quer ser igreja conosco, se você é igreja conosco, participe, gente. Participe. Né? Se você só vai ter comunhão com o Espírito Santo se você ser família conosco. Amém? Foi um dia muito especial, né? Dá vontade de não vir embora mais, né? Então é isso que eu tenho para dizer. Tá bom? Uma boa noite. Quem mais? Vem cá, Boa noite. Eu anotei algumas coisas aqui porque o nosso pensamento é enganoso, né? Então, para não esquecer. Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que tocou bastante, foi o louvor, né? Para quem já assistiu o louvor da APA lá, Curitiba, sabe que eles cantam com o coração mesmo, né? E eles transmitem a verdadeira adoração. Então, isso tocou bastante no meu coração. E uma frase que a líder do louvor lá falou, a Kátia, sobre você pode treinar o seu corpo, mas quem você é dá o tempero. Por exemplo, aqui para nós, o louvor, eles falaram muito sobre o perfil comportamental, que cada um tem um estilo, cada um tem um jeito, todos são diferentes, mas a gente é igual perante Cristo Jesus, não é? Então, a gente corre atrás das coisas, mas o que vai determinar como as coisas vão se caminhar é a nossa essência, aquilo que a gente é, aquilo que Deus, Ele fez cada pessoa de uma maneira. Então, por mais que você busque, você estude, você vai mostrar aquilo que Deus já fez de você, a pessoa que você é. E o pastor Pio lá, ele citou uma música, né? Nem todas as músicas seculares, elas falam mal, né, do mundo. Tem algumas que elas transmitem a grandeza de Deus, por exemplo, através da natureza. E tem uma música que diz assim: cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Eu não me considero uma pessoa que tem dom para música, que tem dom para tocar teclado, né? Mas como eu disse, a gente corre, a gente busca atrás, porque Deus, a gente pode plantar, semear, como a Bíblia diz, mas é Ele que vai dar o crescimento, né? Então, o dom de ser capaz, todo mundo tem, né? A gente não pode não ter o dom para todas as coisas, porque ninguém sabe tudo, né? Mas Deus, Ele dá o dom da gente buscar, correr atrás. Então, eu acho que foi isso, assim, que marcou, me fez refletir a mensagem lá do retiro, que foi bem forte. Mais alguém dos que foram? Rafael é só sim, não? Tava bom? Fez que sim. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, não sei se é Romilda. Não, também? Então tá jóia. Mas foi um tempo bem gostoso, né? Um tempo de comunhão, um tempo de paz. E vale a pena. Como eu falei, então, esse ano de 2021, Deus tem grandes coisas a fazer na minha, na sua vida, e nesta igreja, né? Aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Amém, igreja? Graça e paz. Esse é o momento de estarmos alegres aqui também, estarmos dizimando e ofertando na casa de Deus, né? Reconhecendo tudo aquilo que Ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida da igreja. Assim como o pastor já relatou aqui no início, né? Grandes coisas Deus tem feito
de final de 2019, quando a igreja se mudou para cá, até agora. E Ele não deixa de fazer isso na minha e na sua vida, porque Ele se alegra em estar nos abençoando, porque nós estamos debaixo da graça dEle. E Ele tem prazer em estar trazendo, como a gente diz, né, uns mimos para os filhos dEle, trazer uns presentes, porque Deus, Ele não está interessado no nosso dinheiro, não está interessado quanto a gente está ofertando ou dizimando, mas Ele está interessado na nossa atitude, o que a gente tem feito com aquilo que Ele está dando para a gente. E eu fiquei meditando hoje ainda com o que trazer de palavra sobre dízimos e ofertas. E Deus, Ele me deu uma palavra mais de oferta, porque dízimo a gente já sabe. Você que está nos acompanhando aí, talvez já é mais experiente na palavra do que eu, tem mais tempo de vida aí na caminhada com Jesus, né? Dízimo, então a gente já sabe, é 10% daquilo que passa na nossa mão, então a gente já tem isso. Ó, Deus, eu ganhei tanto, vou te dar 10%. Então a gente já sabe, já tem esse princípio na nossa vida. Agora, oferta. Eu queria compartilhar uma palavra que está lá em João, capítulo 6, o versículo 9. Isso falou muito ao meu coração essa tarde. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Se a gente olhar o capítulo 6, ele vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele está com a multidão, ele está caminhando, fazendo sinais ali. Sinais são curas, né? Milagres ali no meio dessa multidão. E o povo acompanha ele. Só que ao passar da hora, né? A hora já é avançada, Jesus, ele pede para a multidão se assentar. E com isso alguns discípulos ficam olhando em meio à multidão e ficam pensando, como a gente vai alimentar esse povo? Só que Jesus, ele não está interessado nisso. Jesus, ele está interessado na palavra que o povo está recebendo. E com isso os discípulos saem à procura de alimento para o povo. Só que chega o quê? Um rapaz, assim como o Arthur. Eu quero ser o primeiro. Ele veio aqui, relatou aquilo que Deus fez para ele lá no retiro. E esse jovem, ele apresenta o que ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. Essa atitude que ele fez foi o quê? Uma atitude de ofertar aquilo que eu tenho, ofertar tudo que eu tenho em prol da multidão, porque ele sabia que Jesus estava ali. Ele poderia o quê? Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E como o texto diz, o que é isso para tanta gente? A minha oferta, ela é só uma pequena oferta em meio a tantas ofertas que tem na igreja. Você que está acompanhando, você que dizima pela internet, oferta, a minha é só um grãozinho de areia. Mas de grão em grão, como diz o ditado popular, de grão em grão a galinha enche o papo, né? E ela fica satisfeita. Assim é a oferta no reino de Deus. Se a gente pensar pequeno, mas a minha oferta não vai fazer diferença. Mas o pastor relatou aqui, em meio à igreja fechada, pastor, o Rafael, o Rodrigo transmitindo, a gente ainda não podia estar alguns domingos aqui, mas Deus, ele foi fiel. Ele não deixou faltar nada na igreja, porque a minha e a sua oferta, Deus, ele multiplicou. Assim como ele multiplicou esses 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica a oferta, multiplica o dízimo da igreja, para que a palavra de Deus, dele, seja alcançada, ela seja levada àquelas pessoas que precisam. É isso que Deus quer. É isso que eu entendi ao ler essa palavra. Deus, ele está interessado na minha atitude. O que eu vou fazer com a minha oferta? Eu vou reter ou eu vou ofertar? E essa noite, você que deseja ofertar ou dizimar, analise, porque 2 Coríntios 9, 6, ali diz, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Então, oferte e dizime com alegria, porque Deus, ele vai te surpreender nesse ano, assim como ele tem surpreendido a minha família, ele vai surpreender você também. Amém?
Ao nosso irmão Cristiano, ele vai entregar os envelopes. Você que deseja, levante a sua mão. Viver sem ter você, eu não consigo. Viver sem teu amor é impossível. Basta o som da tua voz, estou satisfeito. E um minuto na tua presença vale o mundo inteiro. Amém? Então, como a gente já tem feito nos nossos cultos, vem aqui esse lado aqui, depois o meio e o lado de lá. Amém? Razão do meu viver é você, Jesus. Razão do meu viver é você, Jesus. Razão do meu viver é você. Razão do meu viver é você, Jesus. Razão do meu viver é você. Amém? Aleluia. Estenda a sua mão aqui para frente. Pai, aqui estão os teus filhos, Pai. Eles têm entendido, Pai, o ofertar, têm entendido o dizimar, Senhor. Por isso eles estão aqui, Pai, com o coração alegre, com o coração rendido a Ti, Pai, sedentos da Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor diz, Pai, nem só de pão viverá o homem, mas também da Tua palavra. É isso que estamos aqui, Pai, ofertando o nosso tempo, Pai. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos ofertando esse tempo de graça, esse tempo para estar na Tua presença, Te celebrando nessa noite. Por isso esteja prosperando cada um aqui, Pai, cada família representada, que o Senhor venha derramar as Tuas unção, Pai, os Teus dons, assim como foi falado essa noite, Pai. Os talentos, Pai, que cada um tem, Pai, que sejam prósperos, Senhor, que eles venham estar ajudando, Pai, e ofertando na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguns irmãos ainda não podem estar presencialmente conosco, mas louvado seja o Senhor pela sua vida que está aqui no templo. Louvado seja Deus por você, né, que está aí também pela internet. Mas é tão gostoso sentir esse calor humano, né, sentir a presença dos amados aqui conosco. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Lucas 3, versículos 21 e 22. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Amém. Queridos, o tema desse ano é o ano da comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, ele vem a esse mundo sendo Deus, ele nasce na forma humana, ele nasce da Virgem Maria, ele nasce a partir da concepção do Espírito Santo no corpo de Maria. E ele nasce, a Bíblia diz lá em Filipenses que, mesmo sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se, tomou a forma de homem, a forma humana. Então Jesus, sendo Deus, para trazer a salvação, para trazer ao homem novamente a ligação com o Pai, sendo Deus, ele vem a este mundo. De tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele vem a esse mundo, esvaziando-se da sua glória, do seu poder, vem ao mundo para nascer como um homem. Para que eu e você, por meio dele, pudéssemos ter a vida eterna. Por isso que cristianismo não é religião, porque religião são os rituais, são os atos, são os ritos que o homem faz para tentar chegar à divindade, para tentar chegar a Deus.
por meio de sacrifícios, por meio de rituais, por meio de ritos. Então, religião é isso. Mas cristianismo é Deus descendo à terra, por meio de seu Filho, para, por meio dele, restabelecer novamente a comunhão do homem com Deus. Comunhão essa que havia se perdido lá no Jardim do Éden, né? Quando o primeiro Adão, quando Adão, Eva pecam. E esse pecado então é passado de geração a geração. Esse pecado veio até nós. Porque todos nós descendemos do primeiro Adão. O nosso corpo físico, ele é produto lá, iniciando-se em Adão, né? Que tiveram filhos, estes tiveram filhos, e assim veio até eu e você nascermos. E juntamente, né, com tudo aquilo que nos foi transmitido de Adão, de Eva, também esta origem, este pecado, que todos nós nascemos. E por causa deste pecado, todos nós estávamos condenados, estávamos separados de Deus. Mas Deus veio à terra. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne. E quem era a palavra, quem era o verbo? João capítulo 1, versículo 1. A palavra era Deus. Né? En arken hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí no versículo 14 deste mesmo capítulo, João 1, 14, e a palavra se fez carne. Então a palavra é Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, lá em Filipenses, Paulo diz, ele deixou a sua glória, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo para nascer como um de nós. Então Jesus, ele vem ao mundo, e Paulo chama ele lá em Romanos de o último Adão. Primeiro Adão pecou, mas Jesus, ele vem como novo, como o último Adão. E o texto lá de Romanos diz que pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um, de quem? De Jesus, fomos o quê? Justificados. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando Jesus, então, ele vem ao mundo, Paulo diz que ele esvaziou-se e ele nasce, continua sendo Deus, mas nasce com as limitações humanas. Ele nasce como um bebê. Precisa aprender a falar, precisa aprender a andar, precisa aprender a comer. Você consegue imaginar isso? Como Deus, ele não precisava nada disso, mas como humano, ele precisou passar por todas estas etapas da vida. A diferença de Jesus é que Jesus, não tendo o gene de Adão,
porque foi concebido do Espírito Santo, ele nasceu sem pecado e jamais pecou. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo, consegue imaginar? Mas não pecou. Não pecou. Mas no seu batismo, o Espírito Santo vem sobre Jesus e o unge para o seu ministério aqui na terra. O Espírito Santo vem sobre ele. O capítulo 4 de Lucas, ele expressa isso ao dizer: o Espírito Santo, aquele que nós lemos, capítulo 4, versículo 18 de Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele retorna a Nazaré, ele havia sido batizado, o Espírito Santo havia vindo sobre ele, Lucas capítulo 3, versículo 22, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. Ouve-se uma voz, este é meu filho amado, em ti me comprazo, a trindade ali presente. Aí ele vai para o deserto. Depois de tudo isso, ele volta à sua cidade, Nazaré, embora tenha nascido em Belém, mas passou praticamente toda a sua vida. Ele nasce em Belém, vai para o Egito, passa uma temporada no Egito, volta, vai morar em Nazaré, habita em Nazaré, tanto é que ele fica conhecido como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E ele volta para a sua cidade. Agora imagine aquelas pessoas que conheciam Jesus. Lembre-se, Jesus não pecou, Jesus não tinha pecado. Mas Jesus era uma criança, era um adolescente, era um jovem, tirando a questão do pecado, como os demais. Frequentava a sinagoga, tinha aulas na sinagoga, era instruído na sinagoga, tinha ali os seus rabinos, tinha ali os seus rabis, os seus mestres, que lhe ensinavam a palavra. Teve ali os seus professores que lhe ensinaram a ler, a escrever. Jesus ia na quitanda, na mercearia em Nazaré, fazer compras para sua mãe. Jesus ia com seu pai, José, pai adotivo aqui na terra, fazendo entregas dos móveis, enfim, que eram fabricados. As pessoas conheciam Jesus ali em Nazaré. Conheciam a natureza humana de Jesus. Ele estava ali todos os dias, eles acompanhavam o seu dia a dia. E de repente, Jesus se retira, vai, é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, ele vai para o deserto, passa lá no deserto, é tentado no deserto. E agora ele retorna para a sua cidade. E agora ele retorna como o ungido, o Cristo. A palavra Cristo é o ungido. Ele volta para Nazaré. E chegando ali, ele vai à sinagoga. E quando, olha ali, versículo 16, Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Está vendo? Ele era acostumado a ir à sinagoga. E aí ele levantou-se para ler. Na sinagoga havia os livros do Antigo Testamento, e era dada oportunidade então para que algum dos membros da sinagoga pudesse fazer a leitura. Jesus era membro daquela sinagoga. E ele então se levanta para ler, e quando
ele vai ler, é dado o livro a ele do profeta Isaías. E interessante que não era como hoje nós temos, né, a Bíblia dividida em versículos, capítulos, não, eram rolos. E ele recebe o livro, está ali, versículo de número 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Alguém entregou para ele, o responsável pela sinagoga entregou para ele, e ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Quantas vezes esse texto já havia sido lido ali naquela sinagoga? Diversas vezes. Mas aí, versículo 20 diz: e fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Está vendo esse texto que eu li, que já foi lido tantas vezes aqui nesta sinagoga? Pois é, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos este texto. Por quê? Porque está aqui o ungido. Está aqui aquele que havia de vir. Aleluia. O Espírito Santo ungiu Jesus. Lembre-se que ele era Deus, continuou sendo Deus enquanto esteve aqui na terra, mas esvaziou-se, Paulo fala isso, esvaziou-se do seu poder, esvaziou-se da sua glória. E o Espírito Santo agora, quando ele completa 30 anos, é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele e o unge para o seu ministério. E Jesus, então, na unção do Espírito, ele prega a palavra, ele liberta os cativos, ele dá vista aos cegos, ele cura os enfermos. Jesus faz tudo o que ele faz pela unção do Espírito Santo sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Aquelas pessoas estavam acostumadas a ver Jesus. O versículo seguinte diz: não é este o filho? Olha ali o versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22. E todos exclamavam maravilhados sobre eles. Estavam maravilhados por quê? Porque ele já não era mais aquele que havia saído dali. Eles disseram assim, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Há uma outra versão que diz, há um outro evangelho, né? Que diz em um outro lugar: nós conhecemos as suas irmãs, nós conhecemos os seus irmãos, nós sabemos quem ele é. Mas agora estavam admirados com as palavras que saíam da boca de Jesus. Porque até então Jesus era aquele cara certinho, era aquele cara que não pecava. Desculpa a expressão, né? Aquele cara, né? Mas era aquela pessoa que sabe, que você não via fazendo nada de errado, mas fora isso, era uma pessoa comum entre eles.
brincava com as outras crianças quando criança, ia para a escola, na sinagoga como os outros, aprendia, fazia perguntas. Até então, era uma pessoa normal, que não pecava. Mas agora ele retorna para a sua cidade, e os da sua cidade notam a diferença nele, o que aconteceu com ele. Ele é o filho de José, a gente conhece ele, mas agora a graça nas suas palavras. Agora as suas palavras têm autoridade, agora as suas palavras não são mais as mesmas. Agora aquilo que ele está falando é diferente. Tem unção. E por que isso? A resposta está no versículo que ele leu. O Espírito do Senhor me ungiu. A resposta está lá em Lucas 3, quando diz que o Espírito veio sobre ele. Sobre ele. E agora as pessoas de Nazaré contemplam Jesus e ficam admiradas. Ficam extasiadas. Espera aí. E Jesus então, ele passa a fazer exatamente o que ele diz que ele veio: evangelizar os pobres, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. A partir de então a gente começa a ver Jesus manifestando a glória de Deus sobre a terra. Jesus multiplicando pão, Jesus transformando água em vinho, Jesus curando. Por quê? Porque ele era o ungido. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. E aí lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, os discípulos estavam preocupados, estavam, temerosos com o que ia acontecer, porque Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado. De repente leva eles para um lugar, e eles estavam ali agora: Senhor, é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Coloca ali o versículos um pouco antes, ali 6, 7. Olha aí. Então os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Quem estava ali? Os apóstolos, os discípulos, as pessoas que haviam acompanhado o ministério de Jesus, que haviam aprendido com Jesus, que haviam sido ensinados por Jesus, mas ainda depois de tudo que haviam visto, não tinham entendido exatamente o que Jesus tinha vindo fazer aqui. Os apóstolos, os discípulos, ainda depois da ressurreição, depois da morte, depois de tudo aquilo que Jesus fez, eles ainda estavam olhando para Jesus como o Messias dos judeus, como aquele que restauraria o reino de Israel, como aquele que tomaria, porque nesta época o Israel estava dominada pelos romanos. Os romanos dominavam não só Israel, mas toda a região. E a esperança dos judeus era que o Messias viesse para reger com vara de ferro, todas aquelas promessas que nós sabemos que são
para a segunda vinda, os judeus olhavam e criam que o Messias viria para agir daquela forma, restauraria o reino de Israel, então, restauraria a religião judaica, restauraria o poder a Israel e combateria. Tanto é que a mãe de Tiago e João diz assim: Jesus, escuta aqui, ó, quando o Senhor tomar o poder aí, né, permita que o meu filho sente uma à tua direita e outra à tua esquerda. Lembra desse episódio? Porque na visão dela e na visão deles, era isso que Jesus ia fazer ali. E ainda aqui em Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus estava quase subindo para o céu novamente, e os discípulos ainda estavam com este pensamento. E aí versículo 7, né? E Jesus lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então até aqui, João, Pedro, Tiago, os apóstolos, os discípulos, enfim, aqueles 120 que a gente vai ver que estava reunido ali no cenáculo, eles ainda não tinham compreendido a mensagem de Jesus, ainda não tinham entendido o propósito da vinda de Jesus à terra, e ainda não haviam compreendido a sua missão, a sua tarefa, o porquê Jesus estava deixando eles ali, porque Jesus havia escolhido eles, porque Jesus havia treinado eles. Eles ainda não tinham ideia. E eles achavam que Jesus os lideraria com força para conquistar e para levantar novamente o reino de Israel. Restabelecer a religião judaica, restabelecer o reino. Era esse o pensamento dos discípulos. Jesus, é agora. Chegou a hora. Versículo 6, né? É agora que o Senhor vai restabelecer. Jesus diz: olha, não vos compete saber os tempos, as épocas que o Pai reservou para si próprio. E aí no versículo 8 ele faz uma promessa. Mas contudo, né, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aquilo que vocês não estão entendendo até agora, aquilo que vocês não estão compreendendo. Lembram lá em João, quando Jesus, na última ceia, ele conversa com seus discípulos, João 15, 16, 17, ele diz: chegará o tempo em que vocês não precisarão que alguém explique a vocês tudo, né? Mas o Espírito Santo, que eu vou enviar quando for para o Pai, Ele vos ensinará todas as coisas. Então aqui no versículo 8, Jesus está dizendo: olha, vocês, não compete a vocês saber aquilo que o Pai reservou ao seu próprio tempo. Contudo, recebereis poder. Ou seja, vocês tomarão ciência, vocês conhecerão, vocês entenderão, e vocês terão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, quando vocês forem ungidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, Jesus, em um determinado momento da sua vida, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: agora vocês também serão. Agora vocês também serão. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo, vocês ainda não têm poder, porque o Espírito Santo ainda não veio sobre vocês. Mas quando ele vier, coloca ali novamente o versículo 8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo descer sobre vós, aí sim vocês terão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Versículo 9.
E tendo dito estas palavras, as últimas palavras de Jesus sobre a face da terra, no seu ministério terreno, foram exatamente estas. Calma, gente. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Fiquem tranquilos. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Aleluia. E aí eles voltam para Jerusalém, entram no cenáculo, se fecham e permanecem ali 10 dias. 10 dias. Em oração, fazem uma eleição lá, né? Elegem Matatias para o lugar de Judas, acham que devem fazer isso, fazem essa eleição, fazem um sorteio, escolhem, e a gente nunca mais ouve falar de Matatias. Jesus diz: esperem em Jerusalém, até que do alto seja revestido. E eles dizem: não, temos que fazer alguma coisa, elegem lá, fazem um sorteio, e a gente nunca ouve falar de Matatias. Mas aí no capítulo de número 2 de Atos, versículo 1, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Versículo 2, e de repente, veio do céu um barulho, semelhante ao vento soprando. Não era um barulho de um vento soprando, mas era semelhante a um vento soprando, muito forte. E esse som tomou toda a casa onde estavam assentados. E então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo. Tem uma outra versão que diz línguas como que de fogo. E pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aquilo que aconteceu no batismo com Jesus, quando o Espírito vem sobre Jesus e unge Jesus, e Jesus volta para Nazaré, e as pessoas começam a olhar atônitas, admiradas para Ele, com a sua palavra de graça, com a graça que saía da sua boca. Agora isto se repete sobre os 120 que estavam ali reunidos, sobre os apóstolos e as demais pessoas. E aqueles homens que 10 dias atrás estavam perguntando para Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar? Agora que o Senhor vai fazer? Agora que o Senhor vai restaurar a religião judaica? Agora que o Senhor vai devolver o reino a Israel? Agora esses homens são ungidos pelo Espírito Santo. E a consequência disso é que eles saem para fora. Versículo de número 12. É o versículo 7, primeiramente. 2:7. Perplexos e admirados. O que o povo de Nazaré estava com Jesus? Admirado. O que o povo de Jerusalém agora está com os discípulos? Perplexos e admirados. Por quê?
Não são todos galileus esses que estão falando? O que disseram de Jesus? Esse aqui não é aquele, o Jesus? Esse aqui não é o Nazareno? Esse aqui não é aquele que estava conosco até esses dias? O pai dele não é José? Seus irmãos não estão entre nós? Agora as pessoas olham para os discípulos e a mesma coisa que acontece com Jesus acontece com os discípulos. As pessoas ficam admiradas. E dizem, não são todos esses galileus? Agora, as pessoas estão admiradas, por quê? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? O que aconteceu com Pedro, com Tiago, com João, com os demais discípulos? O Espírito Santo veio sobre eles. Aleluia. O Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito ungiu a Cristo, a Jesus, e o Espírito Santo unge agora os discípulos. De modo que as pessoas ficam admiradas. São todos galileus, mas algo diferente está acontecendo com eles. E logo em seguida nós vemos Pedro tomando a voz e falando. Pedro que estava ali junto com os outros discípulos perguntando, Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai devolver a religião judaica? Agora nós vemos Pedro falando como autoridade. Versículo 14, Atos capítulo 14, 2:14, desculpa. Capítulo 2, versículo 14, e aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra. E pregou à multidão reunida, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Daí, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais. Querido, às vezes você fica assim, mas será que o Espírito Santo está fazendo isso? Olha o que o Espírito Santo fez com eles, ao ponto das pessoas que estavam vendo, achar que eles estavam embriagados. Como será que eles estavam? Para que as pessoas de fora achassem que eles estavam embriagados. E Pedro diz, esses homens não estão embriagados, até porque são 9 horas da manhã, né? São 9 horas da manhã, não dá tempo, né? Muito diferente disso que está acontecendo, foi o que foi predito pelo profeta Joel. Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o templo a Israel? Agora que o Senhor vai fazer aquilo que Isaías profetizou? Mas agora o Espírito Santo unge a Pedro e Pedro diz, agora aconteceu aquilo que foi predito lá em Joel. Joel capítulo, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O que Jesus disse em Nazaré? O Espírito do Senhor está sobre mim, por quê? Pelo que me ungiu. E agora olha a primeira mensagem, essa é a mensagem de Jesus lá na sinagoga em Nazaré. Uma das primeiras mensagens dele. Volta para Nazaré. Depois da tentação, depois de ser batizado, depois de ser ungido. A mensagem dele é, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Agora olha a mensagem de Pedro. Nos últimos dias, ele cita Joel. Jesus leu Isaías. Pedro cita Joel e diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Está vendo? O que há em comum com as duas mensagens? O quê? Quem? O Espírito Santo.
ungindo a ambos. Pelo que derramarei do meu espírito sobre quem? Sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aleluia. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Coloca lá Lucas capítulo 4, versículo 18 de novo lá. Vai lá para o 19. A propulgar a época, outra versão diz, o ano aceitável do Senhor. Olha a mensagem de Pedro agora, volta lá para Atos, capítulo 2, naquele versículo que nós estávamos lendo. Para frente. Outro. O outro. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha que lindo, queridos. 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós bem sabeis. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação dos homens perversos, os assassinaram pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque esta é a minha aliança, a minha direita. Por esse motivo o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonastes no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me licença de falar-vos com toda a franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Aleluia! Porquanto Davi não foi elevado ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha sobre os teus pés os teus inimigos como estrado. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Este Jesus, a quem vós crucificados, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos cada um e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão de vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando,
sejam salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Aleluia! Amados, o ano da comunhão do Espírito, o mesmo Espírito que ungiu Jesus, que ungiu Pedro, que ungiu os apóstolos, Ele unge a mim e a você, com o propósito de sermos testemunhas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue ver a diferença na vida de Pedro? Se a gente continuar lendo, né? A gente vai ver que no capítulo 4, Pedro sobe, capítulo 4 não, capítulo 3, né? Pedro e João ainda sobem ao templo para orar, conforme era costume, chegam lá, se deparam com um coxo, né? E Pedro diz, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Pá! Aleluia. Glória a Deus. Agora eles passam, queridos, pelo poder do Espírito Santo, a realizar aquilo que eles viam Jesus realizando, Jesus fazendo. E o Espírito Santo, Ele ungiu a mim e a você também, querido. Ele nos ungiu também. E o que nós estamos fazendo com essa unção? O que nós estamos fazendo com essa unção? O que você está fazendo com a unção do Espírito Santo? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que nós estamos fazendo com essa unção? Nesse tempo que nós estamos vivendo, que temos nos acovardado muitas vezes diante deste vírus, agido como Pedro, né, antes da unção. Não, eu não conheço Jesus. Eu não sei quem Ele é. Nunca vi Ele. Queridos, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. Queridos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando fomos batizados, o Espírito Santo veio sobre nós. É o que diz o texto.
o que diz o texto. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamou. Os que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000. Versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e fomos batizados, nós fomos batizados também com o Espírito Santo. Em alguns casos, até batizados antes de sermos batizados nas águas. Isso aconteceu com Cornélio, com a sua família. Quando Pedro estava pregando, eles foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro disse, como é que eu vou recusar água para eles? Então nós já fomos. Você que entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo já te ungiu, o Espírito Santo já está sobre você. Então o Espírito Santo já está conosco. A mesma unção que veio sobre Jesus, que veio sobre Pedro, que veio sobre João, que veio sobre Paulo, está sobre as nossas vidas. E esse é o ano da comunhão do Espírito Santo. Nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo nesse ano. Para que eu e você possamos compreender tudo aquilo que Deus tem para nós. Compreender tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Compreender o propósito de Deus sobre nós. Compreender a graça de Deus sobre nós. Compreendermos a chamada de Deus sobre as nossas vidas. Você entende isso? Querido, Deus não te salvou. Deus não te salvou